Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, da Associação Espírita Lauro Machado. Então, convido a todos que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que fique à vontade, pois a gente já está iniciando o nosso plantão de oração. Convido também a todos a elevar o pensamento a Deus, a Jesus, ao nosso mentor individual, ao mentor da nossa casa, Lauro Machado, ao mentor do nosso trabalho, plantão de oração, e a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, aos nossos mentores individuais, para que nos autorize a dar início em mais um trabalho na seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. E a gente sempre começa com uma mensagem de preparação do ambiente, onde a gente está estudando de forma sequenciada o livro Palavras de Vida Eterna. E a gente está estudando, e hoje é a nossa lição de número 26. Esse livro, Palavra de Vida Eterna, foi ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier. E hoje a lição é de número 26, que tem como título Açoitando o Ar. E diz assim: Açoitando o ar. Eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza, de tal modo combato, não como açoitando o ar. Paulo, ele escreveu isso ao 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 26, e continua assim: definindo o trabalho intenso que lhe era peculiar na extensão do evangelho, disse o apóstolo Paulo com inegável acerto: eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza, de tal modo combato, não como açoitando o ar. Hoje, como ontem, milhares de aprendizes da Boa Nova gastam-se inutilmente através da vida agitada, asseverando-se em atividade do Mestre, quando apenas simbolizam números vazios nos quadros da precipitação. Possuem planos admiráveis que nunca realizam, comentam apressados os méritos do amor, guardando lamentável indiferença para com determinados familiares que o Senhor lhes confia. Exaltam a tolerância como fator de equilíbrio no sustento da paz. Contudo, se queixam amargamente do chefe que lhes preside o serviço, ou do subordinado que lhes presta concurso. Recebe os problemas que o mundo lhes oferece, buscando o escape mental. Expressam-se acalorados em questões de fé, alimentando dúvidas íntimas quanto à imortalidade da alma. Exige a regeneração plena dos outros sem cogitar de reajustamento a si mesmo. Clamam, acusam, projetam, discutem, correm, sonham, mas, visitado pela crise que afere em cada espírito os valores acumulados em si próprio diante da vida eterna, vacilam desencantados nas sombras da incerteza. E quando chamados pela morte do corpo, a grande renovação reconhece aflitos que em verdade estiveram na carne combatendo improfincuamente como que passa na terra açoitando o ar. Olha que interessante, né? Açoitando o ar. Então vamos ver essa palavra, o que realmente ela significa. Açoitando, você está batendo no ar sem entender o que você está fazendo, né? Então, ele está falando aqui, como assim vamos definir o trabalho intenso, né, na era peculiar da extensão, que você tem que propagar, difundir o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é a boa nova que o apóstolo Paulo
tentou difundir para todos, para que eles entendessem, né, que você tem que se esforçar para passar o seu exemplo, para passar a boa nova que Jesus veio nos transmitir, né. E ele disse aqui: "Eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza, né, de tal modo, né, combato não como açoitando o ar", eu não vou ficar batendo no ar, não é. Então ele quer dizer que nós precisamos, né, dar o nosso próprio exemplo, não é? Que nós todos somos aprendiz dessa boa nova que é o evangelho, mas a gente tem que entender, ter a fé raciocinada. Não, eu acredito porque eu entendi que nós somos espíritos imortais. Nós não morremos, o que morre é o nosso corpo físico, porque ele é orgânico, então ele vai apodrecer, vai voltar para o pó, mas o espírito ele não morre. E nós todos somos criatura do Criador, nós somos filhos de Deus. Deus, ele é criador, ele criou tudo, até, né, os ditos demônio que o povo aí fala por aí, né? Ah, você está com demônio no corpo. O demônio também é filho de Deus. Deus não criou tudo? Criou tudo, não é? É os anjos decaídos que a gente fala que ele queria, né? A história do anjo decaído eu não consigo contar muito bem, mas foi isso. Ele queria ser igual a Deus, mas ele não é. Por isso que é os anjos decaídos, né? Que fala que é os demônios tudo, porque Deus ele deu a inteligência para cada um de nós, deu o raciocínio. E Jesus ele veio e falou que nós podemos fazer tudo que ele fez e muito mais. Basta que a gente estude, né? E faça o que ele fez. Estude os seus ensinamentos, que nós podemos fazer muito mais. Mas só que a gente não vai ultrapassar o limite dado por Deus, né? E os demônios, vamos falar assim, né? Ele queria ultrapassar Deus e não é permitido isso. É por isso que nós não podemos conhecer a natureza íntima de Deus. Nós vamos só até onde ele permite. Dali para lá nós não vamos. Jesus deixou bem claro que nós todos vamos estar à direita de Deus, nós precisamos nos depurar e nós vamos conhecer os atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? Que Deus é justo, bom, sabedor, não é? Isso sim são os atributos de Deus. Mas nós vamos chegar só até onde Ele permite, nós não vamos ultrapassar. Por isso que a doutrina espírita ela também deixa bem claro que nós vamos ter a perfeição relativa, porque absoluta é só Deus. Por isso que ele nos ama incondicionalmente. E ele é misericordioso, ele espera o tempo que for necessário para que você possa se depurar e estar lá à direita, como Jesus falou que todos nós vamos estar. E aqui nessa lição, ele está falando que a gente não tem que ficar açoitando o ar, a gente tem que entender, porque todos nós temos a capacidade de raciocinar, não é? Temos planos admiráveis, mas, né, devido à nossa imperfeição, e muitas vezes, né, esse egoísmo, esse orgulho, essa ganância de querer ser mais, até mesmo de Deus, a gente não faz nada, não é? A gente fica aí, estacionado, querendo as coisas do outro, não é? E a gente não faz nada. E aqui, o Paulo, ele está falando aqui aos Coríntios que muita gente tem muitos planos admiráveis, mas que nunca se realiza. A caridade que a doutrina espírita deixa bem explícito que a única forma de você se salvar não é você ficar enfurnado dentro de um templo, de uma igreja, de um centro espírita, não é você usar a Bíblia como desodorante, é você fazer a caridade. E a caridade tem diversos meios de você fazer a caridade. Não é só você doando alimento, doando dinheiro para as instituições, para um monte de coisa, não é só isso.
Tem vários tipos de caridade. Só a caridade é a senha para você se salvar. Mas você não vai comprar terreno no céu porque não tem lote lá e não está à venda. A caridade é o que vai te salvar. E é só você que vai se salvar. Não vai ser eu, não vai ser o padre, não vai ser o pastor, ninguém vai te salvar. Você precisa entender e acabar usando a sua inteligência que Deus te deu. Deus te deu raciocínio para que você usar em seu favor e ajudar o próximo. A mesma coisa acontece com a mediunidade. A mediunidade não é castigo. A mediunidade é uma oportunidade para você evoluir com qualidade e aliviar o sofrimento dos outros. Porque vai chegar uma hora que a velhice chega, você vai ter que auxiliar, né? Isso eu digo porque a gente está vendo aí o que acontece no dia a dia, o Alzheimer aí chegando nas famílias, que muitas vezes os filhos ficam desesperados, né? Não sabe o que fazer, mas Deus, ele não desampara ninguém. Ele dá sim, ele sempre manda ajuda. E a gente tem que ser grato e sempre estar ali em prece, orando para que ele te dê força para que você possa cumprir a sua missão. Porque eu, particularmente independente, né, que todo mundo, né, fala, mas aí vai chegar aquela fase, né, que os nossos pais vão voltar a ser criança. Não, ele não vai voltar a ser criança. Ele vai ter as necessidades como se fosse de uma criança, mas ele não vai voltar a ser criança. E o nosso corpo humano ele foi tão bem estruturado, tão bem feito pelo nosso Criador, que ele é capaz de armazenar tudo bonitinho, e mesmo nessa condição de esquecimento, de doença, ele capta tudo muito bonitinho e ele tem as consequências. Então, há necessidade que, como a lição fala aqui, da gente entender e sempre, né, orando, pedindo ajuda à espiritualidade, que ela não abandona ninguém, fazer o melhor que a gente possa, né? E não açoitando o ar. Vamos fazer a nossa parte. Não está podendo? Peça ajuda. Hoje nós estamos cercados aí de gente que possa nos ajudar. E se você tem uma condição um pouquinho melhor, você pode também, né, pagar assim alguma pessoa para te ajudar. Se não, peça assim aos parentes para que possa te ajudar, não é? A lição, ela está falando aqui, ó, que às vezes, né, quando a crise nos visita, né, aí o espírito, né, precisa entender esses valores que acumulou, porque a gente está aqui para se melhorar, não é? Até vale a pena ler essa última fase, ó, né? Assim, a regeneração plena, né, dos outros, né, sem cogitar no reajustamento de si mesmo. Então, a gente vai clamar, né? E quando essa crise vai nos visitar, né, vai aferir o espírito os valores que ele acumulou em si mesmo. E diante dessa vida eterna, né, muitos vacilam, muitos ficam desencantados, não é? E quando chamado à morte do corpo, a grande renovação, porque a morte, a gente sempre teve a ideia errada da morte, mas ela é a grande renovação para a verdadeira vida. Vamos dizer assim, ela é o passaporte para a verdadeira vida. Por isso que nós temos que fazer valer aqui a nossa experiência, usar o melhor, a bondade, a tolerância, a paciência, para a gente poder angariar as virtudes em forma de sentimento, porque as coisas materiais a gente não vai levar. A gente vai levar os sentimentos, que é a bondade, a tolerância, a paciência. Isso sim a gente vai levar. Então, quando ela vir nos visitar, não é? A gente vai entender que essa grande renovação e vai reconhecer, né,
que essas aflições que a gente passou, que em verdade elas estiveram na carne combatendo proficuamente, e não para que aqui na terra a gente está açoitando o ar, não. A gente conseguiu passar aqui na terra entendendo que nós somos espíritos eternos, que nós estamos aqui para melhorar e fazer o que a gente pode de melhor para quem está na nossa volta, que pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um vizinho. Auxiliar o quanto você possa, porque a velhice chega para todos. Então, você vai entender, né, que você não precisa ficar açoitando o ar, né? Porque todo mundo tem plano, mas não vai esperar, né? Que nem muitos falam, mas eu não posso fazer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Vai esperar ganhar na loteria para fazer caridade? Não. Vai esperar você crescer para poder auxiliar? Não. Faça o que está ao seu alcance. Ninguém é tão pobre que não possa dar um sorriso, não é? Às vezes, um sorriso você já consegue auxiliar uma pessoa que está em sofrimento, não é? E é isso que eu entendi da lição, né? Porque Paulo ele mandou essa carta aos Coríntios, que ele falou: eu por minha parte eu corro, mas não como na incerteza, não, ele está correndo para poder transmitir os ensinamentos de Cristo, não na incerteza, ele não tem dúvida do que ele está passando, ele sabe o que ele está fazendo, né? E ele também continuou, de tal modo eu combato, não como açoitando o ar, ele está fazendo aquele combate, mas ele não está batendo no ar à toa, ele não está batendo no ar, ele está explicando como que é realmente. Ele está falando, sim, ó, há vida sim depois da morte. Nós temos continuidade, a nossa passagem é só aqui na Terra. Nós somos espíritos eternos. Nós estamos aqui na Terra para a gente evoluir. Evoluir. Esses planos que todo mundo tem, que nós já tem algumas coisas que já vêm dentro de nós. Né? E mesmo às vezes a gente não entendendo certas coisas, a gente traz nato dentro da gente que tem alguma coisa maior nos regendo, tem alguma coisa que a gente precisa lutar para que a gente possa evoluir, mas lutar com bondade, com amor. A gente sabe a história da humanidade, as três revelações que vieram. Jesus ele veio ensinar que a gente podia fazer tudo isso com amor, para que a gente se sentisse bem, que a gente pudesse ser feliz do jeito que a gente é e ainda auxiliar, não é? Então essa lição é para que a gente possa entender que mesmo quando a crise nos visitar, né, a gente tem que ver quais são os valores que a gente acumulou até agora nessa vida. Esses valores que nós acumulamos, ele vai fazer com que a gente fique equilibrada, ficar firme na fé, para a gente conseguir ir até o fim, porque nós vamos ver o resultado lá na frente. Será que a gente conseguiu entender os ensinamentos que Cristo deixou? Porque as leis de Deus, elas são imutáveis. E ele disse que toda ação tem uma reação. Ele disse que Deus, ele é perfeito. Deus é justo, Deus é bom, né? E Deus ele é sabedor. E ele não quer o nosso mal. E é isso que eu entendi da lição. Então agora vamos à nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estende sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra.
deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedindo à equipe de fluidificação das águas que, com o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água das residências, dos hospitais, dos orfanatos, das creches, dos asilos, das escolas, dos abrigos, das instituições e das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, vamos pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Vamos pedindo para a caixinha azul dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados. E eu tenho aqui a minha listinha. Vamos pedindo também em especial para Antônio Reina Ginês, Alain Roberto Batista de Oliveira, Alex Roberto Batista de Oliveira, Bianca Ferreira de Carvalho, Deise Carla França da Rocha, Diego Henrique do Nascimento, Edi Batista, que vai fazer uma cirurgia no dia 28, Edith da Penha Batista, Edna Batista, Guilherme Bertoncini, José Roberto Moreno de Paula, Leandro Neves de Barros de Souza, Lisandra de Luz Batista de Oliveira, Davi Luca de Oliveira Lima, Luiz Gustavo Neves de Oliveira, Nunes de Oliveira, Mel Nunes de Oliveira, Maria Aparecida de Oliveira, que se encontra também com Alzheimer, Maria Lúcia do Nascimento, Márcia Luiz Campo, Márcia Magali Peregrina, Mariusca de Oliveira Magalhães Belli, Neide Aparecida Batista, Nathalie Nunes de Oliveira, Maria Cristina Moraes, Plínio Alves da Silva, Rita de Cássia Batista, Rodrigo do Nascimento Silva, Sandra Aparecida Batista de Freitas, Simone Porto, Volney Barbosa de Paula, Juraci Mendes de Oliveira, Maria Aparecida Leonildo Porto, Vera Lúcia Leonildo, que eles possam ficar firmes na fé e que auxiliar no seu próprio tratamento, porque a espiritualidade está envolvendo a todos e a nossa Mãe Maria Santíssima no seu manto. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Pedimos também para o caderno dos desencarnados, que também se encontra na nossa casa, e a higienização no lar para todos os tratamentos da nossa casa. Pedimos também para o caderno dos dependentes químicos e os pedidos que recebemos pelas nossas redes sociais. E também para todas as sintonias dos nossos assistidos, trabalhadores e alunos que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, agradecemos à espiritualidade amiga e benfeitora todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no trabalho, seja no lar, seja na rua. Estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, chegamos ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos a encerrar comigo, vibrando a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, encerremos nosso plantão de oração, agradecendo a todos presentes e aqueles que virão mais tarde. O nosso muito obrigado, que Deus abençoe a todos e tenham um bom final de semana. Graças a Deus.